Imaginem só, estar mesmo ali, na beira de um milagre, e de repente, antes de tudo acontecer, chega uma instrução. Uma única e bem misteriosa. É isso mesmo que a gente vai desvendar hoje. Então fica a pergunta, né? Como é que alguém se prepara para um milagre? O que é que se faz quando o impossível está prestes a acontecer? Essa é a questão que guia toda a nossa análise. Vamos tentar visualizar a cena. Pensem nisto. Uma nação inteira, parada. Na frente deles, um rio. O Jordão, completamente cheio. Impossível de atravessar. E do outro lado, o destino. A terra que eles esperaram por gerações e gerações. Ok, então temos um obstáculo gigantesco. O que seria lógico? Receber ordens para construir pontes, arranjar barcos, qualquer coisa assim, certo? Mas a instrução que eles receberam foi algo completamente inesperado. Nada de estratégia militar, nada de soluções de engenharia. A ordem que veio do líder deles, Josué, era uma coisa interna, espiritual. Ele disse: santifiquem-se. Porquê? Porque o milagre estava a caminho. E é aqui é que está o ponto-chave de tudo. Essa palavra, santificar, é ela que abre a porta para a gente entender o que aconteceu a seguir. É a peça central do puzzle. Então, vamos a isso. O que é que significa, na prática, santificação? Vamos mergulhar nesse conceito. Bem, na sua essência, santificação é muito mais do que só ser bom. É um processo ativo. É ser separado para um propósito específico e ser transformado por uma força maior, com um objetivo divino. E olhem, isso não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo bem deliberado, com passos. Primeiro, é preciso abandonar aquilo que nos afasta do caminho. Depois, vem a consagração total a Deus. E, por fim, o objetivo é ser transformado para refletir o seu caráter. É, na verdade, uma mudança de 180 graus. Mas, espera aí, por que essa preparação toda, essa coisa interna, para resolver um problema externo, que era o rio? Por que é que a santificação era tão importante naquele momento específico? A resposta está no que a travessia realmente significava. Eles não estavam só a cruzar um rio. Eles estavam, na verdade, a entrar na presença manifesta de Deus. E a lógica aqui é que um Deus santo requer um povo que se prepare para estar nessa presença. Só que esta história é muito maior do que só aquele rio. A travessia do Jordão, na verdade, funciona como um símbolo poderoso de uma jornada espiritual que vai muito além daquele momento. Pensem assim, a Terra Prometida, nesse contexto, não é só um lugar geográfico. Ela simboliza o reino de Deus. E seguindo essa lógica, atravessar o Rio Jordão vira uma metáfora para a nossa própria entrada nesse reino. E essa ideia não fica isolada nessa história. Ela ecoa por outras partes da Bíblia. A santificação não era algo só para aquele povo naquele rio. É apresentada como uma condição universal para se experimentar a presença de Deus. E é aqui que a história salta dos tempos antigos e aterra nos nossos dias. A travessia do Jordão deixa de ser apenas um evento histórico e transforma-se num convite. Um convite que ainda é válido hoje. O paralelo é super claro, não é? A jornada daquele povo se espelha a jornada cristã. Os obstáculos de hoje podem ser outros, desafios espirituais. O destino é o reino de Deus, mas a preparação, essa preparação interior, a santificação, continua a ser a mesma. Então fica claro que a santificação não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, está feito. Não. É um processo contínuo, uma transformação constante. É quase como uma parceria entre o esforço de cada um e a obra que Deus realiza. Ok, então resumindo tudo isto, o que é que podemos tirar desta história para as nossas próprias travessias? Vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, a preparação espiritual muitas vezes vem antes da ação de Deus. Segundo, santificação é esse processo de ser separado e transformado. Terceiro, o chamado para isso é contínuo. E no fim, tudo se resume nisto. A preparação interior é a chave que destrava a maravilha exterior. E isto deixa-nos com uma reflexão, não é? A pergunta daquela história antiga continua a ecoar. Qual é o Rio Jordão que está à nossa frente hoje? E mais importante, como é que nos estamos a preparar para essa travessia?